boa noite, seguidores do canal Brenda Santonioni. Tudo bem com vocês? Mais um encontro hoje, como prometido, hein? E ainda na área da saúde, na área da ciência. Hoje nós vamos falar sobre doenças raras. Viçosa possui um ambulatório sobre doenças raras. Nós vamos saber o que são essas doenças, ou quais são essas doenças, o que esse laboratório oferece, é de graça? Quem custeia esse laboratório? Quais são os profissionais, a equipe técnica que trabalha no laboratório? Qual o horário de funcionamento? Quem pode buscar? A nossa conversa hoje com a Josi e com a doutora Denise, que trabalham lá, vai nos revelar essas dúvidas. Mas antes eu quero agradecer a audiência de vocês, pedir a vocês, eu ensino aí nas maiorias das lives, nós estamos no Facebook, já que nós estamos ao vivo no Facebook, que essa live vai ficar aqui o tempo todo. Amanhã ela vai para o YouTube. Vocês se inscrevam lá no canal do YouTube, canal Brenda Santonioni. Ó, eu já estou aqui com vocês, cadê? Tá dando reflexo? Deixa eu ver. Eu vou apertar o compartilhar no Facebook e vou compartilhar. Por quê? São informações que outras pessoas merecem receber. E isso é um presente, gente, para as outras pessoas. Informações certas, corretas, de utilidade pública. Porque talvez hoje nós não conheçamos nenhuma pessoa que tenha uma doença rara. Mas pode ser que daqui a pouco nós vamos precisar desse serviço ou, no mínimo, precisar informar alguém sobre este serviço. Então é bom a gente compartilhar essas informações boas, né? A nossa live de hoje tem um apoio, vou colocando aqui, ó, do Look Pet Shop e também, que sempre está com a gente, né? E também do Chris McFair, Instituto de Artes Marciais, onde eu estou lá fazendo o Muay Thai. Estou adorando, movimentando um pouco o esqueleto. E agora eu já vou convidar, elas já estão com a gente aqui no estúdio, a doutora Denise e a Josi, para poder conversar um pouco com a gente. Boa noite, meninas. Boa noite, Brenda. Boa noite. Vocês estão bem, né? Tudo certo, tudo bem. Ainda estão trabalhando, né? Ainda. O serviço não saiu. Ambas estão em seus locais de trabalho, mas muito obrigado por aceitar o convite do canal Brenda Santonioni para a gente discutir um tema que ainda não é recorrente no nosso dia a dia, né? Nós estamos falando aqui hoje de Covid, muito, né? Virou dia a dia da gente, mas em compensação, de vez em quando a gente escuta alguns alertas falando, olha, o Brasil não está vivendo apenas o setor de saúde para tratamento e recepção das pessoas com Covid. Existem outras comorbidades que nós também temos que ficar atentos para dar suporte e estrutura. E aí eu queria começar com a doutora Denise, que é Denise Rodrigues, ela é pediatra e responsável técnico. Só para a gente poder dar um parecer, doutora, antes de falar da doença rara, eu queria que a senhora falasse para a gente da importância do teste do pezinho, que recentemente foi ampliado o leque aí do que ele pode detectar, né? Queria que você falasse primeiro disso, porque... E aí você já me responde, doença rara pode ser detectada no teste do pezinho? Pois é, foi uma grata, né, notícia dessa semana, né, a ampliação do teste do pezinho. O teste do pezinho, na realidade, é um teste de triagem neonatal, né, o termo correto seria esse, e é pezinho porque, na realidade, no Brasil, né, no nosso meio, a gente colhe uma gota através do pezinho, mas não necessariamente ele é do pezinho, né, ele pode ser feito por uma coleta em sangue venoso, enfim. Mas o correto é isso, é uma triagem. Como o próprio nome indica, triagem, ele dá umas pistas para a gente. Então, esse é um teste que ele não dá diagnóstico, mas ele dá umas pistas e através dessas pistas, a gente pode chegar a um diagnóstico mais rápido possível.
porque o grande lance dessas doenças é que sejam feitas o diagnóstico antes que apareça o sintoma. Porque quando aparece o sintoma, às vezes, vários quadros, eles não podem mais ser revertidos. Então, esse aqui é a grande importância dessa triagem neonatal, né? O teste, ele começou há muitos anos e ele gradualmente foi ampliado o número de doenças, né? As doenças que as principais doenças que ele faz essa triagem, para que ele serve, na realidade, elas nem são tão raras assim. Na realidade, essa triagem são doenças comuns, né? São doenças com uma prevalência importante. Por exemplo, a anemia falciforme tem uma prevalência importante, ela não é rara, mas com diagnóstico precoce, outra também muito importante, o hipotiroidismo, né? Também não é raríssimo, mas se ela for, né, se a intervenção for muito rápida, a gente pode reverter o quadro. Mas tem algumas doenças raras que serão incluídas também no teste do pezinho, tá? Então, esse projeto, ele vai ampliar para cerca de 50 doenças, mas ela tem uma escala, né, de ampliação, tá? Mas realmente foi a notícia da semana. Perfeito. Doutora, o teste do pezinho, ele é universal? Que eu quero dizer, ele é obrigatório? A criança nasceu, faz, com ou sem anuência dos pais? Sim. É uma triagem neonatal para todos os recém-nascidos, todos, independente da história familiar, independente de qualquer coisa. Ele está disponível pelo SUS, ele é disponibilizado para todas as pessoas, todos os bebês, né, e ele não é obrigatório no sentido, né, mas ele é indicado, e na realidade, a participação das famílias para fazer o teste do pezinho é impressionante, eles sempre nos perguntam, então é um direito, na realidade, não é obrigatório, ele é um direito e que está na rede, no SUS, né, e é importante até você perguntar isso, porque ele é gratuito, ele é pelo SUS. Existe o teste do pezinho ampliado na rede particular, né, que oferece um pouco mais de doenças que atualmente não está prevista do SUS, mas que a gente vai chegar lá, né? E aí tem uma pergunta que todo mundo me faz, que você todo dia assim, doutora, eu quero fazer o particular, eu devo fazer o do SUS? A minha resposta sempre foi, olha, faça o do SUS também, né? Se você tiver a possibilidade de fazer o particular, ótimo, não tem problema, mas não deixe de fazer o do SUS, porque a importância de desse bebê já está incluído na rede. Então, por exemplo, se já veio alguma suspeita, alguma coisa, essa família, esse bebê já é chamado para continuar com os diagnósticos, os outros exames que são necessários, e muitas vezes, a maioria das vezes, ele já é encaminhado para tratamento. Então, assim, isso é uma coisa muito importante, não deixar de fazer o do SUS, mesmo que a família possa fazer o particular. Ok, ótimo, mas não deixar de fazer o do SUS. Excelente, dica de quem sabe. Ô Josi, querida, você que é assistente social e coordenadora ali do nosso ambulatório de doenças raras no querido e centenário Hospital São Sebastião. Me dá só uma geral, o que é esse ambulatório? Depois nós vamos parte por parte. Você tem que destravar o seu microfone, Josi. Tá me ouvindo agora? Perfeitamente. Então, Brenda, o ambulatório, né, devido à necessidade, assim, das demandas que a gente recebia, né, até na Secretaria mesmo de Saúde, tudo, de famílias, né, e de algumas instituições, ele foi criado até em dezembro de 2019. Mas por causa da pandemia, né, todas aquelas questões, ano passado, na verdade, tudo meio que parou, né, por conta da Covid. Então, só agora mesmo, esse ano, que a gente realmente começou a fazer
todos os atendimentos, montar realmente as equipes multiprofissionais. Então, agora a gente tem, né, depois que a doutora Denise também veio com os residentes de pediatria, então a gente está conseguindo fazer um atendimento mais diferenciado, né? A gente consegue ofertar profissionais assim, né? Psicólogos, nutricionista, né? Pediatra, neurologista, neuropediatra, né? Então a gente agora conseguiu formar realmente uma equipe maior e para fazer um atendimento mais de mais qualidade, um atendimento assim que a gente vai conseguir não só fazer, né, trazer o diagnóstico para a família, mas também para o paciente, mas também fazer um atendimento para as famílias, né, dar esse suporte também. Ah, que bom que amplia. Nós vamos falar depois disso mais a miúde. Não podemos esquecer, desculpa. Pode falar, doutora. Interrompi, não podemos esquecer do nosso apoio da doutora Eugênia Valadares, né, que é a geneticista que nos orienta também, porque sem a genética, talvez a gente não conseguisse andar. Sim. E assim, e ela está com a gente desde o primeiro momento, né? Assim, como a doutora Denise falou, ela não faz apenas aquele atendimento para o paciente, né? Ela tem todo um atendimento, além de atender o paciente, ela faz reuniões sempre com a gente, né? Ela está sempre buscando ensinar, fazer um atendimento humanizado, né? Ela gosta de conversar com as famílias dos pacientes, ela sempre fala essa questão assim, a gente não deve apenas dar o diagnóstico, né? Existem, né, toda uma outra história por trás disso que a gente tem que realmente acompanhar após esses diagnósticos, né? Para caminhar junto. Josi, então você me fala as questões técnicas. Vocês funcionam dentro do Hospital São Sebastião, ali no estacionamento. Isso. Sebastião. A estrutura é do hospital. Quem financia? Qual é a equipe? Quantas pessoas? Me fala aí essas questões técnicas. Então, a gente funciona, então, no Hospital São Sebastião, a gente não fica dentro do hospital, né? As nossas salas são no estacionamento mesmo, tem aquela parte onde tem o DST AIDS, né? E a gente ocupou algumas salas do lado. Aqui no ambulatório, nós temos 2 salas, 2 consultórios médicos, 2 salas para atendimento, que aí a nutricionista, a psicóloga, a pedagoga revezam, né, o atendimento nessas salas. A gente fez também uma sala, uma brinquedoteca, né, que às vezes a pedagoga usa durante os atendimentos dela, porque tem aquelas crianças que vão precisar de um atendimento com mais estímulo, tem outros que com menos estímulo. Então, assim, ela usa, né, no caso a pedagoga usa essas 2 salas. Aí a gente tem uma sala maior, que é uma sala de reuniões, que é onde a gente faz os nossos atendimentos nas quintas-feiras, né, que a gente faz um atendimento multiprofissional, onde a gente faz a discussão de casos dos pacientes e tudo. Então, a gente tem essa sala maior, né, e os profissionais, né, hoje a nossa equipe é composta, né, pela doutora Eugênia Valadares, que é a geneticista, ela é de BH, né, mas está com a gente desde o início, igual eu falei, e assim, mesmo ela estando lá, não parece que ela, né, doutora Denise, assim, não parece que ela não mora em Viçosa, porque, assim, ela dá um suporte tão grande para a gente, qualquer horário que a gente liga, qualquer horário que a gente manda uma mensagem, né, ela nos apoia, nos atende. Então, a doutora Eugênia, geneticista, a doutora Denise, né, pediatra, com os residentes, né, nós estávamos com 2 residentes, agora vieram mais 2, né, então agora a gente está com 4 residentes de pediatria.
que é a doutora Xana, o doutor Ismael, e são duas doutoras Thais. O doutor Emerson, neurologista, né, que já tem muitos anos aí também de formado, né, ele atende aqui, atende em consultório e atende também na PAI, então também foi uma conquista, assim, né, trazer um neuro que tenha também essa experiência, né, já trabalhando, né, com crianças lá da PAI. A equipe, né, a nossa equipe, né, multiprofissional também tem a pedagoga, né, que é a Marcela, a nutricionista, Luzia, a psicóloga, Elisa, eu que faço, né, assistente social e coordenação, e temos a Beatriz, enfermeira, que, né, acho que você, né, já conhece, que trabalhava na vacina, né, na sala de vacina, e agora, né, tá, né, com a gente aqui na equipe também. E aí a gente tem também a neuropediatra, que faz também os atendimentos com a gente desde o início, lá quando a gente montou o ambulatório. Nesse momento ela está de licença maternidade, né? Mas parece que ela já vai retornar. Então, assim, na semana que vem a gente já vai ver como é que vai ficar esses atendimentos. Então, a nossa equipe hoje é essa. Você perguntou da questão do financiamento, né? Isso. O financiamento é o seguinte, na verdade, o serviço, ele é um serviço do município, né? Assim, ele é custeado pela Secretaria Municipal de Saúde, tá? Ele é um serviço que desde o início foi feito uma parceria entre a Secretaria, né, entre a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, e o Hospital São Sebastião, tá? O recurso hoje vem todo do município. A Secretaria de Saúde é que custeia, né, o pagamento de todos os profissionais, né? A gente tem uma verba fixa, que é repassada para o Hospital São Sebastião, e o hospital faz os pagamentos aos profissionais. Faz o gerenciamento, né? Perfeito. Ó, nós temos aqui algumas... a patroa Mara, muito interessante o assunto. Temos uma outra aqui, a Janaína, fala parabéns por esse trabalho sobre doenças raras e extremamente importante para a nossa população. Vocês que estiverem nos ouvindo aí, podem fazer seus comentários, suas perguntas, que a gente passa para as nossas convidadas. E também vocês aproveitem e compartilhem a live. Doutora Denise, eu quero entender o seguinte. Nós vamos voltar depois, tá, Júlia? A senhora é pediatra, então eu sei que pediatra cuida da gente até 21 anos, não é isso? Não sei se mudou. A única coisa que mudou é que a partir de 21 anos a gente começa a cobrar por quilo. Então, ótimo. Estou perdida. Mentira. Aqui. A pediatria, ela aborda a parte do adolescente, né? Então, tem classificações, mas internacionalmente até 18 anos. E aí, no ambulatório, vocês acabam recebendo já pessoas adultas. Mesmo assim, a pediatra tem função para essa pessoa? Não, na realidade, o serviço ainda está em construção, né, Brenda? Então, nós efetivamente começamos em março, e uma das coisas que a gente está definindo são os objetivos desse ambulatório. E dentro desses objetivos, nós realmente vamos focar até 14 anos completos, tá? Porque realmente nós conversamos isso na equipe e neste momento a gente sentiu, porque pela a demanda, inclusive, nós já temos aproximadamente 100 crianças já, né, inscritas no ambulatório, que a gente vai precisar, né, enfim. Então, a gente percebeu que a demanda da pediatria, ela é muito grande, e aí nós resolvemos focar nessa faixa etária.
Perfeito. E esse protocolo que vocês estão elaborando, cada lugar que tem um ambulatório faz o seu? Não é uma coisa padrão no Brasil, não? Não, porque esse ambulatório também, ele é uma coisa nova, né? Ele tem pouco tempo e, no geral, né? Eu estou falando de Minas, eu não conheço os ambulatórios de outros estados, na realidade a gente só conhece um, nós fizemos uma visita técnica no ambulatório de doenças raras do Hospital João Paulo II, na FEMIG, nós fomos lá, visitamos, e eles conseguiram o credenciamento, tem pouquíssimo tempo também, acho que somente 2 anos. Hoje a Josi deu uma notícia que parece que o Juiz de Fora também foi credenciado. Isso é uma coisa importante, nós não temos credenciamento, nós vamos buscar esse credenciamento ainda, né? Por enquanto, é uma questão que foi aprovada dentro da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, mas que nós ainda não temos o credenciamento do Estado, então isso é um objetivo. Tá? Então, o que acontece? No projeto do Estado tem algumas normas, alguns objetivos, algumas necessidades. E aí, cada programa, ele tem a autonomia de delimitar, né, atendimento, faixa etária, enfim. Então, na realidade, a resposta é essa. Cada um tem autonomia de fazer seus protocolos, mas é claro, e eu acho que é benéfico que a gente faça essas parcerias, faça essas visitas, troque ideias, até porque a gente também está todo mundo um pouco começando essa história. Perfeito. Ô, Josi, você como assistente social, você já falou aí um pouquinho na sua abertura, que o ambulatório não quer somente dar aquela assistência imediata médica para o membro da família que está diagnosticado, quer ampliar esse acolhimento à família. Como que seria esse acolhimento? Vocês têm perna para isso também? Ou 2 perguntas. Então, na verdade, igual a doutora Denise falou, nós estamos, assim, começando, né, Brenda? Então, estamos cheios, né, com muita vontade, né, de fazer a coisa funcionar, né? A gente está buscando ver como funciona em outros ambulatórios que já são referência, até para a gente saber o que a gente consegue fazer, né? Você falou de a gente vai ter perna, essa foi até uma expressão que eu usei com a doutora Denise, assim, há um mês atrás, né? Quando a gente fez o diagnóstico, assim, de quantos pacientes a gente tem para atender, né? Então, assim, hoje a gente tem um número de pacientes de 0 a 14 anos, assim, grande, né? Para atender primeira demanda, né? Primeira consulta. E não é só a consulta, né? Então, assim, não é só a consulta com a doutora Denise, não é só a consulta com o neuro, né? Com a doutora Eugênia. Tem toda uma outra questão, assim, de a gente poder dar esse suporte também. E para isso, é fundamental a gente usar a rede, né? E isso é uma coisa, assim, que eu sempre falo quando eu vou apresentar, porque como o ambulatório, né, é novo, né, assim, a gente realmente a gente começou a atender agora, então, e é importante dizer que ele não é para Viçosa, a gente não atende só pacientes de Viçosa, só crianças de Viçosa. A gente atende Viçosa, a micro e também algumas cidades fora da micro. Perfeito. Nós temos... Esses cadastros de cerca de 100 aí que a doutora Denise mencionou, já abarca essa região nossa toda? Já abarca, assim. De Viçosa, nós temos 71 pacientes. Ô, Josi, só não te cortar, mas eu estou achando muito alto este número para a nossa população. Um número muito alto ou tem algum padrão, gente, disso? Não, ou eu estou assustada à toa? Não são pacientes diagnosticados, tá, Brenda? São pacientes, isso assim que a gente, né, que a gente tá buscando, assim, o diagnóstico. Esses são um número de pacientes que existem, que estão cadastrados. Por que eles estão cadastrados? Eles foram encaminhados
né, para a secretaria, para o ambulatório, vieram, né, da rede SUS, vieram também de consultórios particulares, né, a gente não, a gente atende, independente se o paciente tem plano de saúde, se é particular ou se é SUS, né, o nosso ambulatório, ele é um ambulatório que, assim, a gente atende qualquer tipo, né, de paciente, independente se é SUS ou não. Sim, mas eles vêm com que tipo de encaminhamento? Não é com diagnóstico fechado? É uma possibilidade? Não. Porque nós não temos, as pessoas não têm facilidade ao geneticista. Tá. Né? Então, assim, a grande maioria desses pacientes são pacientes que veio realmente da rede SUS, né? Então, às vezes, assim, um clínico que encaminhou, ou assim, um pediatra que avaliou e encaminhou. Às vezes, né, um neuropediatra, alguns pacientes que veio da APAE, né? Por quê? A partir do momento que as pessoas ficaram sabendo que existia uma geneticista que estava atendendo, criou-se uma demanda, né? Existe a geneticista, então nós vamos encaminhar tudo para lá. Sim. Entendeu? Não significa que todos esses pacientes vão ter uma doença rara. Perfeito. Entendeu? E nesses 2 meses, né? Acho que 2 meses de atendimento, já descartaram alguns pacientes que depois dos atendimentos não era doença rara. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente, né, que eu quero deixar claro, assim, são cadastros. Mas, para a gente dar alta ou manter a continuidade, a gente só vai saber depois que esses pacientes passarem pelas consultas, né? Pela triagem, pela consulta, né? Fazer os exames necessários, enfim, aí já né, uma parte aí da doutora Denise, né? E dos demais médicos. Mas, assim, essa questão desse acompanhamento, desse atendimento, né? Da minha parte, no caso, né? A gente tem que buscar muito na questão, na rede, Brenda. Já está formada aí, né? Independente, assim, por exemplo, a gente, né, os médicos atendem um paciente. É um paciente de Viçosa, ou é um paciente de Araponga, ou é de Canaã, vai precisar fazer uma série de exames. Não são exames baratos, né? Imagina. Exames genéticos são exames caros, né? Tem exame genético aí que, assim, 12 mil reais, 18 mil reais, né? Então, o tempo todo, eu estou buscando a rede. Então, quando o paciente é de um outro município, eu já entro em contato com o município, né? Já converso, porque logo quando o paciente vem para a gente, já tem essa questão, olha, a gente atende e os exames a gente devolve para que o município realize. Sim. Quando o paciente é de Viçosa, eu já encaminho direto para a Secretaria de Saúde, né? Nós temos, na verdade, na doença rara, a gente tem 2 coordenações, né? Eu sou coordenadora aqui no ambulatório, no hospital, mas a gente tem a Maria Átila, que é a coordenadora das doenças raras, né? Lá na Secretaria de Saúde. E assim, o tempo todo a gente está trabalhando em conjunto e buscando a rede, né? É um serviço em parceria mesmo com a Secretaria de Saúde, né? Porque a gente vai buscar exames, a gente vai buscar, né, outros atendimentos, porque tem aqueles profissionais também. Às vezes é um paciente que precisa de um reumatologista. Nós não temos no ambulatório, mas nós temos no sistema, né, único de saúde. A gente tem para poder fazer esse atendimento. Então, a gente encaminha ou para o UAS, ou para o consórcio. Então, a gente está sempre utilizando essa rede. Que bom. E bom também saber que você veio da prefeitura com alguns anos de experiência, já sabe também achar um caminho das índias aí, que não é fácil, não são agulhas no palheiro. Ô, doutora Denise, agora eu queria entender o seguinte.
desses possíveis protocolos aí, desses cadastros, os que serão depois diagnosticados com alguma doença rara, inicia-se imediatamente algum tipo de tratamento. O que possivelmente o ambulatório vai iniciar aqui? Com você e com os outros profissionais, por enquanto são essas atividades aí, fora os encaminhamentos, tá, Jô? Eu quero entender o seguinte: meu filho foi diagnosticado com a doença tal, que é rara. O que eu posso levar ele para ir para fazer o quê? Estou sendo bem popular, tá? Bom, então se neste momento, se ele já tem o diagnóstico de doença rara, neste momento, ele, na realidade, a gente vai só dar o suporte, né? Porque a partir de um diagnóstico, nós temos que pensar o que esse diagnóstico precoce, o que é o que a gente busca também, que é muito importante, o que é importante para essa criança que tem essa doença. Então, ela precisa de estimular uma questão da audição, ela tem um prognóstico ruim do ponto de vista motor, então vai depender muito do que a doença vai trazer. Então, primeiro, nós vamos acolher essa criança, estudar essa doença, e a partir daí buscar a rede, né, do que a gente pode fazer. Enquanto ambulatório, o que nós definimos? Que as crianças que forem diagnosticadas, elas vão receber um acompanhamento dentro deste ambulatório, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista da psicopedagoga, do ponto de vista da psicóloga, do ponto de vista da equipe multi, tá certo? Então, ela vai ser acolhida, mas nós não vamos dar conta, por exemplo, se ela precisa de uma fisioterapia respiratória, ou se essa doença, por exemplo, vai levar, talvez no futuro, uma disfunção respiratória que ela precisa de um oxigênio. Aí, nesse momento, é que a gente vai precisar da rede. Claro. Agora, o mais importante, antes disso, é saber quais são as crianças que podem ser encaminhadas para a gente, né? Então, primeiro, a gente tem que pensar na definição da doença rara. A definição, ela é por estatística, né? Então, considera-se a doença rara quando ela afeta 1,3 indivíduos a cada 2 mil nascidos. Então, a cada 1,3, um indivíduo a cada 2 mil. Então, acaba que ela nem é tão rara assim, se a gente pensar, né? E a gente, e dentro da classificação, dentro dessa prevalência, vamos dizer assim, existe de 6 a 8 mil doenças. Nossa. Então, é uma diversidade, é uma gama muito, muito grande, né? Então, são muitas doenças. E a maioria delas, a grande maioria, elas têm a gente pode esclarecer através do exame do DNA, enfim, da questão da genética. Por isso que a genética é tão importante, né? Na realidade, a genética permeia agora várias coisas, né? Enfim, então, quem são essas crianças que podem ser encaminhadas para a gente? É quando ela ou às vezes ela já tem algum sinal físico de alguma síndrome que está encaixada nessas doenças, então a gente já estuda isso. Por exemplo, o nosso número 1 de doença rara é uma bebezinha que nasceu hoje, ela está com 2 meses de vida, ela nasceu com a gente no Hospital São Sebastião. Quando ela nasceu, ela já tinha, na realidade, algumas alterações já no exame de pré-natal, no ultrassom de pré-natal, imediatamente ela já foi encaminhada para a gente, já fechou o diagnóstico dela. Então, com 2 meses, ela já tem o diagnóstico, nós já sabemos, por exemplo, que ela precisa de um acompanhamento com ortopedista, que ela vai precisar no futuro de um acompanhamento com o neurocirurgião, Então, aí é que a gente fecha, a gente faz um relatório baseado na anamnese, nos exames, e a gente vai pesquisar e fazer uma programação com um relatório para a vida dessa criança. Então, por exemplo, sabe-se que essa doença ela pode levar, por exemplo, a convulsões, que a maioria pode começar, por exemplo, aos 4 anos de idade. Então,
olha, a gente vai ficar atento a isso. Sabe-se, por exemplo, que essa doença, que ela leva a alterações ósseas, então que a gente não pode... que tem algumas atividades físicas que essa criança não deverá fazer, por exemplo, andar de bicicleta. Então, tem doenças que acometem o sistema ósseo muscular, que leva a fraturas. Então, a gente já sabendo disso, nós vamos falar para essa família, olha, esse bebê, ele não deve, por exemplo, andar de bicicleta, ele não é indicado para ele fazer uma equitação, por exemplo, andar a cavalo, mas a natação pode ser, entendeu? Então, assim, esse planejamento, eu acho que é o pulo do gato. A gente conseguir e programar isso, tá? Sim. Mas voltando lá, então, quem são essas crianças que podem ser encaminhadas para a gente? Primeiro, quando você tem uma suspeita, né? Às vezes é sindrômico, às vezes é na face, né? Enfim, esses podem ser indicados dentro dessa estatística, né? Então, por exemplo, nós sabemos que a síndrome de Down, por exemplo, né, a gente faz o diagnóstico na hora que nasce, né, pelas alterações, mas ela não é uma doença rara, então não é todas as síndromes que iriam para a gente, né? As outras é quando a criança já aparece algum sintoma de atraso do desenvolvimento ou alguma alteração, né, enfim, que o pediatra já exaustivamente já investigou, então é muito importante que esses exames, né, sejam também trazidos para a gente, e que aí, no final, ele já descartou os mais comuns, e aí tem uma suspeita de doença rara. Então, isso é importante, porque às vezes as pessoas pensam assim, que bom que tem uma genética, eu quero que faça um estudo genético do meu filho. Não, não é possível, né? Então, é importante que ela seja encaminhada com um bom relatório, tá? Isso não é, o nosso ambulatório não é para o geneticista, não, de jeito nenhum. Ele precisa de ser, essa criança já ser investigada com os exames mais comuns, enfim, tá? E mandar para a gente, e aí a gente vai acolher e fazer. Para você ter uma ideia, cada criança, nossa média para o atendimento, a primeira consulta, em torno de 4 horas. Nossa. Porque ela passa por todos os profissionais, ela passa pela anamnese e depois é que a gente vai discutir. Então, o primeiro atendimento dela demanda para a gente umas 4 horas. Assim, eu estou falando média, tá? Então, é uma coisa que é bem, né, bem estruturada, né, nesse sentido. Então, o que a gente não pode, a gente tem que tomar cuidado, da demanda não ser bem triada, vamos dizer assim, e a gente perder a chance de fazer alguns diagnósticos se a nossa fila ficar enorme, né? Enfim, isso é um dado importante para a gente. É bastante. Agora, doutora, você que é pediatra, e a gente em off conversou sobre outras linhas de pesquisa sua, mas 75%, segundo o panfleto aqui de vocês, 75% das doenças atingem as crianças, 80% é genético, 20% são causas ambientais, infecciosas, imunológicas, entre outros. Nossa, tadinho das crianças. E a família também deve ficar perplexa, porque pelo pré-natal você pode ter só uma noção de alguma anomalia, mas não vai saber. Não, explica aí. Não, mas espera aí, vamos com calma. O que esse panfleto quer dizer é que das doenças raras, daqueles que eu te falei, que é cada 1,3 indivíduos a cada 2.000, 75% desse 1,3 a cada 2.000 atinge a criança. Isso, de uma certa forma, nos traz a responsabilidade de fazer o diagnóstico o mais rápido possível. Que é o caso dessa criança que nasceu agora. Então, exatamente, o que 75% quer dizer para a gente? Olha, 75% dessas crianças já podem ter o diagnóstico na infância, porque é muito triste a gente chegar, por exemplo, com um adulto de 30, 40, 50 anos,
sem o diagnóstico, que poderia ter feito lá. Algumas doenças raras, elas só vão acometer mesmo na idade adulta. Não tem como a gente prever, por exemplo, a ELA, né? ELA não é uma doença para a gente fazer na idade da infância, o diagnóstico, né? Sim. Entendeu? Isso é importante, tá? Aqui, E dentro dessas causas, e dentro desses 1,3, 80% tem fundo genético. Por isso que a genética é importante. Até também, outra coisa importante, porque não é só fazer o diagnóstico, como tem a questão genética, nós podemos conversar com a família, inclusive para aconselhamento genético, porque aí a gente fala, olha, teve esse bebê, se vocês, né, pretendem ter outros filhos, vocês têm essas possibilidades ou não, nem todo genético é hereditário, vai passar, mas assim, é importante também a gente saber disso, até para orientar, entendeu? Legal. Então, a gama de possibilidades. De ajuda, né, da informação é enorme. Agora, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de aproveitar que você já está... Nós estamos aqui, nós vamos falar com o Josi imediatamente. Aí, antes, a Marcela Belcavello, parabéns pela iniciativa, meninas. Está mandando um abraço para vocês. E, doutora, a Janaína pergunta aqui, se for diagnosticado pelo médico do PSF, a criança pode ser encaminhada para vocês? Com certeza, com certeza. E se já tiver o diagnóstico, né, mas se ele tiver alguma dúvida e quiser que a gente amplie, com certeza, nós estamos aqui para receber essa criança, com certeza. Muito bom. Ô Josi, a doutora deu aí um panorama mais preciso, digamos assim, tecnicamente, que é bom para a gente que não conhece, que não sabe, nós leigos, né? Agora, o que se perfila nos atendimentos de vocês, já deu para perceber, por mais que seja, claro, buscar aí no Brasil, nessa rede, o atendimento, o tratamento, e no mínimo a diminuição dos danos, é fazer um amparo quase que, digamos assim, a gente tem a geneticista que é top, mas o psicológico, porque não deve ser fácil uma família receber esse diagnóstico, ainda mais quando a família é de poucos recursos. Sim, exatamente, Brenda. Esse cuidado, né, a gente tem que ter, até mesmo a doutora Eugênia mesmo fala isso, que no momento que você vai dar o diagnóstico, né, desde quando você acolhe aquela criança com a família, né, com a suspeita, esse acolhimento e esse trabalho, ele já começa ali, né? A gente teve pacientes aqui que a gente foi atender, onde a gente não conseguia tirar muita informação das mães, porque elas estavam assim com o psicológico tão abalado naquele momento, porque às vezes essas famílias assim, elas já passaram por tantas mãos, né? Por tantos locais, que assim, às vezes vem, né, direto de um pediatra, né? Mas às vezes, como são famílias muito carentes, tem muitas famílias, né, da zona rural, que às vezes fez acompanhamento ali, né, durante muito tempo, e quando chega para a gente, já chega assim, né, assim, abalado mesmo psicologicamente. Então, a gente tem que fazer aquele acompanhamento, aquele acolhimento naquele momento, né? Entender que às vezes aquelas crianças já foram tantas vezes examinadas, já passaram por tantas mãos também, então as crianças estão assustadas, as mães estão assustadas, então a gente tem que fazer esse acolhimento, principalmente, né, essa questão psicológica. Então, isso é uma coisa assim que a gente sempre avalia. A principal coisa que a gente usa assim, né, para fazer a nossa preocupação em fazer esse atendimento multiprofissional, né, é justamente isso. Não olhar aquele paciente
a doutora Denise vai atender, a geneticista vai atender, o neuro vai atender e ponto. Não, né? Aquela criança e aquela família tem que ser feito um atendimento individualizado, mas ao mesmo tempo onde todos os profissionais vão olhar e vão fazer essa troca. Porque às vezes eu faço o meu atendimento, né? Eu vou fazer mesmo uma avaliação social da família, né? Eu vou verificar aquelas questões sociais. Mas durante o atendimento eu percebo que a mãe, ou o pai, ou a irmã, né? Ou a avó precisando de um acompanhamento nutricional ou de um acompanhamento psicológico, né? Porque quando eu vou fazer o atendimento, eu pergunto, né? Eu vou fazer uma triagem mesmo daquele paciente, né? Então, na hora da discussão, eu vou colocar, né, o meu olhar de assistente social, a doutora Denise vai colocar o dela como pediatra, a psicóloga vai colocar o dela, e é isso que é o que faz a diferença, né? Porque aí a gente consegue, né, fazer esse atendimento e realmente, assim, acolher e olhar todos, né, todos os sentidos mesmo, né? Virar aquele paciente, aquela família de cabeça para baixo, ver o que precisa, o que não precisa, buscar, né, em outro município aqui, ver o que realmente vai ajudar, né? Isso mesmo, é isso que a gente espera ouvir de vocês. Mas ontem também ouvi coisa lindíssima da professora Juliana Fieto, esse amor pelo que faz, porque quem está procurando a ajuda, às vezes está tão estressado, está tão limitado no pensamento, porque fica atordoado, que não consegue expressar o que está sentindo. Com certeza. Às vezes, Brenda, assim, eu, né, você sabe, tem muitos anos, eu sou assistente social, mas eu sempre trabalhei na área de saúde, né? Então, assim, eu sempre falo que, assim, o acolhimento, às vezes, você não tem o paciente chega para você com uma questão que, às vezes, você não vai poder resolver, né? A gente está, né, agora aqui, são doenças raras, né? Essas famílias estão assustadas. Então, assim, a maneira como você vai acolhê-los e vai atendê-los vai fazer toda a diferença. Com certeza. Né? Agora eu queria que você me explicasse, porque a doutora Denise falou que tem atendimento que dura 4 horas, porque, claro, ninguém vai ter pressa aí para nada, tá certo? Mas como que essa logística dessa fila aí de 90, que eu sei que vocês estão fazendo todas as triagens, não são diagnosticadas, mas como que vocês atendem? Me fala, como que funciona essa logística de atendimento? Como pode um paciente ficar 4 horas com um profissional? Então, Brenda, na verdade, assim, esses cadastros, eles já existiam, né? Quando a gente chegou. E aí a gente foi fazer numa busca ativa desses pacientes, né? Fazer realmente assim, fazer um levantamento do que a gente tinha de cadastros, né? Separar, né? Aqueles cadastros pacientes acima de 15 anos e pacientes até, né, 15 anos. E aí a gente chegou nesse número, que foi até quando eu cheguei para a doutora Denise e falei, nossa, falei exatamente o que você falou, nós vamos ter perna, né? Porque quando a gente montou esse esquema de atendimento, né, multiprofissional, a gente viu que realmente assim está funcionando muito bem, né? A gente está conseguindo avançar e assim a gente está conseguindo fazer coisas maravilhosas nesse atendimento. Só que a gente não consegue atender muito paciente, a gente consegue atender 2 pacientes a cada plantão. Então, assim, a gente vai precisar, né? Aí a gente viu que a gente vai precisar de mais tempo para colocar essa fila em ordem, né? Porque a gente percebeu que a gente tem uma demanda reprimida, né? De pacientes, e além desses, tem chegado mais. Hoje mesmo, agora à tarde, eu já recebi mais 2 encaminhamentos. Então, assim... Mas a gente hoje conversou, né, a doutora Denise também vai falar, a gente hoje conversou, né, a gente fez uma reunião hoje, né, com todos os profissionais, e aí a gente vai aumentar esses atendimentos, né,
além desse dia, né, que normalmente é às quintas de manhã, que atendem todos os profissionais juntos, a gente vai fazer outros dias para fazer um ambulatório de triagem desses pacientes, onde vai ter o residente pediatra e o doutor Emerson. Hoje à tarde mesmo ele ficou aqui, né, no ambulatório comigo à tarde, já olhou vários prontuários já para a gente já começar a partir de segunda-feira fazer esses atendimentos. Então, nesse ambulatório de triagem, a gente vai conseguir atender mais pacientes. Nós vamos marcar aí 3 pacientes para o doutor Emerson e os pediatras, e os outros atendimentos, né, que vai ser os atendimentos da psicóloga, da pedagoga, da nutricionista, a gente também vai agendar durante a semana, que aí no dia desse ambulatório, onde atendemos todos juntos, a gente já vai chegar com aquele paciente já triado, já tendo passado pelos outros profissionais. Então, assim, a parte da nutricionista já vai estar pronta, a parte da pedagoga já vai estar pronta. Então, a gente vai conseguir atender mais pacientes fazendo dessa forma. Sem comentar aí, que ótimo. Ô, doutora Denise, a geneticista é a única que pode dar o diagnóstico final? É o único profissional médico da área médica que pode dar o relatório final, o diagnóstico final? Não, o diagnóstico final é da equipe, né? A gente discute tudo. É claro que ela vai... então, por exemplo, depende do caso, né? Depende do paciente. Então, se for um paciente que a doença dele é eminentemente neurológica, né? Então, assim, o diagnóstico ele é fechado pela equipe. É claro que o papel dela é nos ajudar a pensar naquela doença e qual exame, qual partezinha do gene, por exemplo, que nós vamos pedir. Porque não é possível, Brenda, por exemplo, você imagina, de 6 a 8 mil doenças. Para cada 6 a 8 doenças, eu tenho um gene que é uma modificação, então. Então, o papel dela é sistematizar, né, encaixar a nossa suspeita, né, mas ela o diagnóstico é da equipe, né, com estudo, para cada paciente desse, a gente volta para a literatura e busca e pesquisa, entendeu? Mas ela, assim, realmente consegue, ela tem uma visão, porque a experiência dela é enorme, né? Ela tem essa visão e ela tem esse feeling de nos orientar para onde que a gente vai buscar, mas não necessariamente ele é só da genética. Ah, perfeito. Então, cada um dentro da sua área, com suas opiniões e contribui. Sim, com fecha certeza. Com certeza, com certeza. E o que eu queria também comentar é porque, assim, a questão da doença rara, eu acho que ela bate na história do medo do desconhecido, né? Então, a partir do momento que a gente consegue chegar no diagnóstico, mesmo que ela seja rara, ela se torna conhecida para aquela família, para aquela equipe, né? E aí as coisas ficam muito mais claras, né? Então, assim, o grande, né, questão é não saber o que né, o que está acontecendo, né? Então, assim, fazer esse diagnóstico, trazer isso para o conhecimento, apropriar-se desse conhecimento, ele é fundamental e as coisas ficam mais fáceis, né, de aceitar ou de, né, se comprometer e de ajudar, né? Eu queria só comentar mais uma coisa sobre a nossa rede, porque um dos grandes problemas são os exames realmente, né, os exames genéticos, né, mas nós também estamos buscando a parceria com a universidade, né, então a universidade nós estamos com a universidade enquanto programa de residência de pediatria, mas nós também já estamos em parceria com o laboratório, né, do professor da bioquímica, o professor Tiago, que ele
disponibilizou de fazer vários exames aqui dentro, né, da universidade. E isso para a gente vai ser, assim, fantástico. E nós temos muita coisa aqui dentro da universidade que pode ser feita. Eu fiquei impressionada com a lista de exames, e, enfim, então, a nossa proposta é essa. Então, eu acho que a gente deve caminhar bem aí nesse... Enfim, são muitos desafios, mas... Notícia boa que você deu. Depois eu vou... Já estamos faltando só 5 minutinhos para a nossa live terminar, infelizmente, com tanto assunto, mas eu vou voltar nesse assunto de parcerias com a Josi, mas antes, doutor, eu queria que você me desse um panorama aí. Você, com tantos anos de pediatria, várias vezes você teve que comunicar à família sobre uma questão de saúde do neném aí que nasceu ou que ia nascer. Mas eram questões que a gente conhecia, que ele sabia, já tinha visto um vizinho que tem, um parente... E mesmo assim, claro, é um balde de água fria na família, porque parece que imagino eu que o chão deve sumir para poder achar um caminho para depois cuidar com tanto amor daquela criança. Mas e uma doença rara? Você falou aí que a pessoa fica um pouquinho perdida, mas eu imagino que as reações que você vê no seu consultório deve ser mais ainda, porque o que é isso que você está me falando, doutora? O que é? Eu não sei, eu nunca vi ninguém com isso. Então, é isso que eu falei, né, da questão do desconhecido, né, então, assim, não é fácil, não é difícil, mas não significa que essa doença rara, ela tem um prognóstico ruim, que essa família, não, pelo contrário, né, não significa que é o fim do mundo, né? Então, o que a gente precisa, na hora de acolher, na hora de dar essa notícia, é primeiro ouvir essa família, né? E uma coisa muito interessante é não ver a doença, mas ver o indivíduo. Então, é um bebê lindo, é um bebê isso, é um bebê aquilo, é uma família que planejou, que desejou, mas a vida a vida é isso. Então, assim, eu acho que o mais importante é a gente não ter preconceito. Acho que é o mais importante. Você está falando aí dos meus, né, anos de experiência. Quando eu vou completar agora 30 anos de formada, eu lembro que quando meu primeiro paciente de síndrome de Down, assim, era uma coisa, gente, agora, a mãe, legal, enfim, vambora, sabe, a família, então, assim, por quê? Porque passou-se o tempo, nós conhecemos mais sobre isso, então as coisas ficam mais fáceis, né, então, assim, é a forma como que a gente vê o indivíduo, e não é porque ele tem uma doença rara que ele é diferente. Pelo contrário, nós somos todos diferentes. Ou não é normal, ou é normal, não tem mais isso. Né? Nós somos diferentes. Essa que é a beleza. Né? Eu me encanto muito, e às vezes eu tenho, né, tentado não ir com nenhum preconceito, muito pelo contrário. Né? Arrasou, então, gostei de ouvir acho que isso é importante. O ser humano que é na frente de tudo. Ô, Jôs, nós já estamos quase encerrando. Tem um comentário aqui para você, olha. A Viviane, parabéns, Jôs Duarte, você sempre brilhando, grande trabalho, você é uma grande profissional. Obrigada, Vivi. Ela trabalhou comigo já. Uma excelente profissional, viu? Técnica de enfermagem. Trabalhei em Nova Viçosa. Agora tem aqui também, ó, parabéns a todos pelo trabalho e contem comigo. O vereador Marcos, imagino eu. Eu não estou enxergando melhor, vou ter que começar a fazer um exame. Na minha tela aparece tão pequenininho. Você falou do Marcão, apareceu aí agora. Aproveitar para falar, já que ele apareceu aí, que na terça-feira ele apresentou um projeto na Câmara, né? Um projeto para doenças raras, e se tudo der certo, espero que dê, terça-feira que vem vai ser aprovado, já foi aprovado, né, na primeira votação,
e eu acredito, assim, que vai, né, ele mandou o projeto para mim, eu olhei, acredito que vai ajudar bastante a gente, né, Ótimo, assim, parabéns. né, quero parabenizar ele, assim, né, por ele estar também, assim, né, lutando com a gente, né, por essa causa aí. Isso mesmo, o Poder Legislativo pode ajudar muito a população. Muito. A população que tem que procurá-lo para a sua real finalidade, que são Sim. questões legais. Legais. Aqui, eu só quero, para poder encerrar, que você me fale de parcerias que vocês estão buscando ou que vocês já têm, e como que o cidadão comum pode contribuir com o ambulatório. Então, Brenda, na verdade, assim, a gente até hoje a gente não teve essa procura, né? Ninguém nunca nos procurou assim, eu quero contribuir, então assim, a gente é realmente financiado, né? Pela Secretaria de Saúde, pela Prefeitura, né? A gente está buscando, né, parcerias, mas parcerias assim, né? Igual com a UFV, né? Com a APAI, né, tem outras parcerias também que a gente está buscando com laboratórios, né, fora do estado de Minas, para a gente conseguir fazer alguns exames, né, de graça, né, gratuitamente, a gente já tem conseguido. Mas assim, conseguiu aí? Oi? Qual é o laboratório que você já conseguiu? Então, a gente faz hoje no Invitai, que chama, que a gente encaminha, né, alguns exames, né, na verdade eles têm alguns programas, né, alguns segmentos que a gente consegue. Então, a gente tem esse laboratório que a gente estava mandando para um segmento, agora eles ampliaram, então a gente vai conseguir fazer para mais 3 segmentos de doença rara para enviar para eles também. A doutora Eugênia encaminhou para a gente também um outro laboratório que também vai começar a fazer alguns. Então, assim, não só em Viçosa, assim, doenças raras está crescendo, né, no Brasil todo, no mundo. Então, assim, a gente acredita que com o tempo a gente vai conseguir fazer muitas parcerias e aumentar o nosso número de atendimentos, de profissionais. É óbvio que para isso a gente precisa de financiamento, sim, né? A gente hoje tem o recurso apenas da Secretaria de Saúde, a gente, né, para ampliar, a gente está em busca desse credenciamento, porque a partir do momento que a gente for habilitado, a gente vai conseguir receber um recurso direto, né, do Ministério da Saúde, para se fazer essa habilitação, né, para a gente conseguir essa habilitação. Não é fácil, demora, né? Normalmente demora 5, 6, 7 anos, né? O HU de Juiz de Fora, se não me engano, foram 7 anos para conseguir. Em Belo Horizonte, no João Paulo II, também foram 7 anos. Tem 2 anos habilitado e eles ainda estão engatinhando ainda, tentando, começando. Então, assim, mas a gente, né, tem buscado e quem quiser nos procurar, né, visitar, conhecer o ambulatório, né, vai ser muito bem-vindo. E assim, para encaminhar, né, igual eu já falei, toda a rede SUS, né, todos os PSFs, a UAS, o consórcio, a PAI, né, a nossa demanda, assim, é só fazer um encaminhamento, né, bem feito, igual a doutora Denise falou, porque encaminhar a geneticista, né, isso não é um encaminhamento, né, gente? Assim, e os encaminhamentos que a gente pega é muito assim, a geneticista, não. Né? Vamos fazer um relatório direitinho do paciente, encaminhar direitinho, que a gente vai ter o maior prazer em atender. Com certeza. E a partir de hoje, essa live, espero que sirva para isso também, que sirva para informar mais. Doutora Denise, muito obrigada também. Boa noite para você. Queria que você me falasse as suas, como diz o outro, considerações finais. Então, olha, obrigada. Minha primeira live, acho que deu tudo certo. Muito. Mas, enfim, obrigada pela oportunidade da gente, né, da gente estar falando de um assunto tão delicado, mas que nos empolga, nos energiza. A gente vê que é uma equipe que está motivada e isso traz uma beleza muito grande para o nosso trabalho.
Então, assim, nós somos muito animados, nós estamos com muita garra, né? Começando aí uma coisa nova, e isso realmente nos traz, que é o nosso papel, né? De que a gente possa contribuir um pouquinho, né, nesse mundo, enfim, tá? É isso. Então, precisando da gente, a gente pode, nós estamos lá, e a gente quer contribuir. Perfeito. Muito obrigada a vocês duas. Boa noite, boa sorte. Também conte com o canal Brenda Santiloni para divulgação, que a gente puder fazer nossa obrigação como cidadã e como comunicador. Um abraço a vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Compartilhe a live. Esse é importante também pedido. Tchau, gente.